A palavra de Deus nesta noite, ela nos traz de texto com contexto e alguns personagens da Bíblia, a qual traz ao nosso entendimento que aqui a Bíblia está nos trazendo esse episódio, conhecido pela Igreja do Senhor, por aqueles que têm se dedicado a estar meditando na palavra de Deus. Quem é que não conhece esta passagem bíblica, aonde a Bíblia ela vai registrar desde o capítulo de número 3, e que Jorão, filho de Acabe, e Jezabel, a Bíblia diz que quando Acabe morre, e logo depois ele assume o trono, e quando ele assume o trono, ele não coloca em prática, podemos dizer, costumes ortodoxos de que ele poderia colocar em prática para justamente levar o povo a trilhar os caminhos de Deus. Nós vamos observar aqui, e nós vamos ver que quando Jorão ele assume o trono de Israel, então a Bíblia diz que antes de ele assumir, quando seu pai ainda era vivo, tinha alguns reis este e que a Bíblia faz questão de relatar: o rei dos Moabitas, a qual podemos dizer que ele servia a Israel com os seus tributos. E quando Acabe morre, então ele se rebela. Quando Acabe morre, ele resolve agora não pagar mais tributo à nação ou ao reino de Israel. E a Bíblia vai registrar que então ele se levanta contra a nação ou contra o reino de Israel, reino este já dividido, e nesse separar, nesse dividir, nós queremos aqui trazer algo bem mais às claras, para que possamos entender. A Bíblia vai nos falar que no tempo de Salomão, e o reino foi dividido, ou já no finalzinho do seu reinado. Então, nós precisamos entender quando Deus ele está falando ao reino de Israel e quando ele está falando ao reino de Judá. Nós entendemos aqui que Jorão ele justamente era o rei de Israel, reino do norte, a qual a capital era Samaria. E esse episódio inicia justamente com o rei de Israel, Jorão, que era rei do reino do norte, e a sede do seu reinado era na cidade de Samaria. Então, depois que o rei dos Moabitas se levanta contra Jorão, ele resolve então tomar uma decisão e também sair a essa guerra, pois o outro rei, a qual pagava tributo, tinha se recusado de continuar pagando esses atributos, e agora justamente ele tenta guerrear contra o rei de Israel. Então Jorão aqui também se prepara. Só que nós vamos observar e vamos ver no texto que antes dele sair à batalha, ele faz uma convocação, e nessa convocação justamente era para ele ver quantos soldados de guerra ou preparados para a guerra, ou quantos guerreiros Israel tinha para sair à batalha, para saber se tinha este condição de ir para a guerra, ou se havia a necessidade de pedir reforço, de pedir ajuda, de pedir um apoio, quem sabe de um rei amigo, de uma pessoa que pudesse ajudar. E chegamos à conclusão que Israel não tinha soldados
E a Bíblia, então, ela vai registrar. Então ele convida, ele pede apoio a Josafá. Quem era então Josafá? Josafá era ele que era rei do reino do sul ou de Judá, que a capital era Jerusalém. E quando Josafá recebe então o convite, Josafá então diz: eu serei com você nessa guerra, os meus soldados serão como os seus soldados, o meu povo será como o teu povo. Bendito seja o nome do Senhor. E Josafá também tinha o rei de Edom. Então o rei de Edom, justamente ele era servo de Josafá e também pagava tributo a Josafá. Então Josafá convida esse rei se une com Josafá, se une com Jorão, e ambos agora partiram para a batalha, ao encontro dos moabitas, para guerrear. E a palavra de Deus então vai aqui nos falar que então aqueles três reis, eles ao sair para a guerra, eles ao sair para a batalha, podemos observar e podemos ver no texto sagrado, porque estamos com todo um contexto a partir do capítulo 3 do 2 Reis. A Bíblia diz que então eles começaram a andar no deserto, e a Bíblia diz que então faltou água, e havia uma necessidade de ter água para os reis tomarem ou beberem, a sua expressão mais popular, para os guerreiros também saciar a sua sede, e todo aquele gado graúdo e gado miúdo precisava também saciar a sua sede. Então eles começaram agora a andar no deserto, e a Bíblia diz que eles começaram a andar em círculo, e durante 7 dias eles andaram em círculo sem encontrar água, sem saciar a sua sede. E a palavra de Deus